A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos felizes por estar na casa do nosso papai. É tão bom, né? Dizer, como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguns não têm coragem de dizer, repetir este versículo, porque preferem outros lugares, né? Eu creio que por isso que Davi, apesar dos seus erros, era o homem segundo o coração de Deus, chamado isso, porque ele era apaixonado pela presença do Senhor, a tal ponto de ele ter uma certa inveja, né? Da andorinha, do pardal, que encontrou ninho para si nos teus átrios, na casa do Senhor. Aleluia, que maravilhoso é isso, irmãos. Quando às vezes as pessoas, outros preferem, até cristãos, né? Que preferem estar em outro lugar, mas aqueles que amam e servem o Senhor de verdade, amam primeiramente este lugar, depois se der os outros, amém? Como já disse o pastor, eu estou há 46 anos no começo da Patagônia, eu fui enviada por outros lugares também, ainda fui solteira, como eu disse, creio que ontem, fiquei 6 anos solteira e agora já com uma família, meu esposo pastor, estamos presidindo a convenção de pastores na Argentina e estamos morando ali no sul, começo da Patagônia, Cipolletti, e onde a missionária Elza, com outros, deu início, né? Foram pioneiros ali, e ali nós prosseguimos a obra, sem conhecermos antes, mas eu sempre ouvi falar do testemunho, sim, que importante o nosso testemunho, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos como uma carta aberta, né? Então, e agora o Senhor, depois de muitos tempos já, eu casada já, então a gente pôde se encontrar, se conhecer pessoalmente, e estar na sua casa é uma bênção também para mim, estar neste lugar. Muito obrigada por me conceder isso aqui, quando a gente sabe que não merece, mas é a graça do Senhor Jesus. Eu tenho 3 filhos e 10 netos, estamos com 2 colégios, um em Cipolletti, e outro em Rincón de los Sauces, desde o jardim, eles começam desde o jardim, sala de 3, e dali eles terminam para ir para a faculdade, né? E um dos materiais é a Bíblia Sagrada na mochila, onde nós fazemos devocionais, às vezes os alunos é que tem que fazer, toca eles fazerem, e a semente está sendo plantada. Às vezes não dão uma resposta rápida como a gente espera, né? Bem que diz a Bíblia, diz que a criança, ela recebe, mas quando for velha, o que diz? Não se apartará. Quando for grande, quando for adulta, pode dar uma deslizada na mocidade, na adolescência. Mas temos pessoas ali servindo o Senhor. Vamos na palavra rapidinho. O relógio passa rapidinho. Ontem eu disse, hoje eu falo por tudo aquilo que antes eu não falava. Eu era meia mudinha, tinha vergonha, tinha medo disso. Mas o Senhor fez uma obra e fez demais. Né? Agora eu disse, fez demais a obra. Eu acho que com vários, né, passou isso, né? Mas o Senhor é bom. Diz assim a palavra em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Todos nós sabemos, conhecemos, e dizemos, o que vai falar com isso? Eu creio que se a nossa vida é regrada, é dirigida por este capítulo, já está tudo feito na nossa vida, é só seguir o GPS. O problema é que nós não meditamos, não pensamos nos princípios contidos. Às vezes a gente lê e não medita nos princípios contidos, né? Mas precisamos regrar, dirigir a nossa vida. Eu vou ler para ser rápida, do 1 ao 3, sim? Diz assim, no princípio, criou Deus, que criou? A ver, minha gente, me ajuda. Criou Deus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, e houve luz. Até aqui depois podemos falar alguma coisa mais se der tempo. Como eu disse, princípios contidos, inseridos, alguns até meio escondidos, mas se buscarmos, achamos. Não é? Por isso que às vezes o Senhor, Ele dá um flash, para ver se a gente se interessa. Não foi assim com Moisés? Estava lá no deserto, com as suas ovelhas, a ovelhinha do sogro, né, Jetro, e houve um flash, era como uma sarça queimar pelo calor, mas ele disse, que estranho, né, ela queima e continua queimando. Irmãos, eu acho que qualquer um de nós, talvez, estou cansado, quero ir para casa tomar um banho, falando na linguagem de hoje, vou para cá para tomar um café com a minha mulher, não sei aquele, é estranho, mas não quero não, eu quero descansar. Muitos de nós, o Senhor está dando um flash, muitos de nós estamos às vezes varrendo a casa, ou fazendo qualquer outra coisa, e vem um desejo, aquela irmã mandar uma mensagem, liga para ela, e olhar que o Senhor quer mostrar, mas depois eu faço. E depois passou o tempo, e passou a inspiração. Era naquele momento, que o Senhor tinha um recado, que o Senhor tinha uma revelação, que o Senhor tinha uma palavra, era uma inspiração. Mas nós, como diz aqui, no princípio, aqui já começa. O que ele fez? Mas buscai, primeiramente, o reino de Deus, e as demais coisas aqui da terra vos serão acrescentadas. Então aqui tem um princípio. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro foi feito o céu. E ninguém pode mudar isso. Querem fazer o sistema, quer nos enganar, quer nos distrair, inclusive dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Tem tantas coisas que às vezes a gente fica distraído, porque o inimigo é muito espertinho. A Bíblia diz que ele se transforma, se nós deixarmos e crermos, ele se transforma em anjo de luz. Então a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro, e nem todo brilhante é diamante. Tem que estar atento. Diz assim na palavra, irmão, nós precisamos conhecer a palavra. Hoje é culto de libertação, milagre, mas o povo não quer conhecer o que diz a Bíblia, que é o milagre, quer já, agora, não, vamos conhecer o processo, como eu falei ontem à noite, vamos saber a lição, vamos fazer os deveres para casa. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era para ficar só 40 dias de passagem, mas eles ficaram arreganhando, parecia criança mal criada, né? Parecia que não queria nada, parecia que o Senhor tinha que carregar no colinho. E eu não gosto desse texto que diz, né? Alguém tem, às vezes, quadro, antigamente havia, hoje já não, mas aqueles quadros que dizia assim, umas pegadas na areia da praia, né? E dizia, ai, o Senhor ia comigo, mas daqui a pouco olhei e só tinha uma pegada, e eu pensei que o Senhor me deixou, porque só tinha uma pegada, e aí o Senhor disse, não, é só uma pegada, porque eu estou te carregando no colo. Por favor, irmãos, vai carregar você no colinho. Não, você tem que caminhar, você tem que se esforçar. A Bíblia diz, esforçai-vos, porfiai, por entrar pela porta estreita. O evangelho não é sem cruz, sem renúncia, sem entrega. Ou é tudo ou é nada. Você não pode ser morno, um pouquinho disso e um pouquinho dali. Por isso que a Bíblia diz muito, somos peregrinos. E ser peregrino significa
eu não sou daqui. Só estou passando por aqui. Se nós tivéssemos bem claro essa palavra aí em prática, seria bem mais fácil. Eu não sou daqui, estou só de passagem. Por isso Abraão tinha uma vida de tendas. E tendas significa estrangeiro, peregrino. Porque o Senhor pode me mandar para lá. Aí eu desarmo rapidinho e vou, nada me apega. E depois o Senhor manda para lá e rapidinho, nada me apega. Amém. Mas o Ló foi estendendo as suas tendas. Até chegar onde? Em Gomorra. Sodoma e Gomorra. E aí já não era tenda. Dá a entender que era uma casa. Porque os que quiseram fazer mal para ele e os anjos que estavam ali, diz que buscavam a porta para abrir e entrar à força. Mas a porta estava fechada. Então já era uma casa. Então cuidado com esquecer a tua origem, a nossa origem, da onde nós viemos, do céu, da onde nós vamos, para o céu. Então aqui é só uma passagem. Então buscar primeiramente o reino de Deus. Cuidado com o nosso vocabulário, cuidado com o que vemos, cuidado de tudo. De tudo. Porque o meu reino é outro. Aleluia! Eu pertenço a alguém, é o meu Senhor. Em João capítulo 1 diz, acompanha muito isso aqui, né, João? O Evangelho de João 1 diz, e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí começa. Aí logo então, que não vou entrar nesse detalhe do versículo 2, que às vezes a gente pensa algumas coisas, mas eu deduzo, a Bíblia não diz, mas eu deduzo, que ali, aquele versículo 2, que a terra foi desordenada. Deus não cria as coisas desordenadas, e nem vazia. Tudo é cheio, você olha a quantidade de flores, quantidade de semente, quantidade de folhas, tudo é em quantidade. Ali, eu acho que foi o que aconteceu, que Jesus disse em Lucas, não sei se é 10, 18 ou 18, 10. Eu vi Satanás cair na terra como um raio. Aí eu acho que aquilo houve um desastre. Os mesmos cientistas confirmam a caída de um meteoro, de uma estrela. E ele não era Lucifer, a estrela brilhante. Então, é uma suposição. Mas diz que em versículo 13, então, depois de tudo isso, tinha que refazer essa terra que estava desordenada. Por isso que nunca devemos julgar quando a gente olha uma terra ainda meia desordenada. Mas se está o Espírito trabalhando, mesmo nas trevas, querendo arrumar, deixa lá com Deus, não julgue não, não condene não. Está num processo. Aleluia. Aí disse, e disse Deus. O verbo disse está no passado. Deus disse. Haja luz. Então eu preciso, depois dos céus, outro princípio, eu preciso luz. Quem anda na luz, vê as coisas. O inimigo, ele gosta das trevas, esconder-se nas trevas. Mas na luz, ele perde força, porque ele fica exposto e termina suas artimanhas. Agora, a Bíblia fala muito, me dá a entender, representando a noite, as trevas, com tempo sem revelação. Porque Jesus disse assim, em João 11, disse, quem anda de dia não tropeça. Ah, mas eu já dei tanto tropeção de dia, de noite, quanto não dou muito. Quem anda de dia não tropeça. O que ele estava falando? Quem anda no dia da revelação, da luz do Senhor, da direção da palavra, não tropeça. Quem anda de noite vai tropeçar. Então, noite é tempo sem revelação, sem ter uma palavra que me guie, que me ilumine. Não foi assim com Salomão, quando no começo do seu reinado, 2 mulheres prostitutas tiveram
creio que espaço, não sei se de 1 ou 3 dias, um filho cada uma. Mas depois alguém, de noite, tempo sem revelação, dormiu por cima de um bebê, aí trocou com a outra que estava bem dormidinha. Mas a Bíblia diz que vindo amanhã, chegou a revelação. Tem muita gente abraçadinho com algo que está morto, porque ainda não chegou a revelação da palavra. Mas vindo amanhã, ela disse, este não é meu filho não. Está claro, eu estou vendo. E ela pôde recobrar na revelação do dia, com o rei Salomão, recuperar o seu filho vivo. Hoje o Senhor quer que você se pare, que você se levante na ousadia da revelação da palavra e dizer, eu quero o que é meu. Não que eu mereça, mas pelo sacrifício do Calvário. Não foi assim com Jacó? Jacó lá na casa do Labão. Gostou de Raquel, amor à primeira vista. O homem quando apaixona até trabalha, né? Aí ele trabalhou 14 anos. Mas pela Leia, os 7 primeiros anos, era de noite, não tinha revelação. Aí passou uma noite de amores com Leia, pensando que era Raquel. Mas na revelação do dia. Ah, não, eu quero é Raquel. Ei, você está conforme? Você está deixando o inimigo te enganar? Tá bom, o que eu vou fazer? É isso mesmo que me tocou? Não! Vá na palavra. Lute o que o Senhor deixou e disse que já está ali. É nosso. É só nos apropriarmos e declarar e trazer à existência as coisas que não são. E o Jacó ficou assim, bom, o que eu vou fazer? Não. Ele foi no sogrinho, não é essa que eu quero não. Eu não lutei por essa, eu não trabalhei por essa. Irmãos, você sabe o que quer? Você sabe realmente o que está buscando? Você sabe realmente a libertação que quer? É isso mesmo, porque às vezes a gente está buscando a libertação de algo que Deus está mandando para me ensinar um caminho. E às vezes eu estou sofrendo ou eu estou vivendo uma situação e nem é por causa de mim, é por causa de outro que precisa aprender. Alguém já foi no médico doente e de repente Deus usou lá, de repente foi lá, o Senhor usou, não era eu, era o outro lá. Aí entrega a mensagem e depois fica bonzinho, curadinho. Então, eu sofri muito de bronquites, de asma quando era pequena. Os médicos, as pessoas ficavam admiradas no posto, que eu botava meu bracinho e eu não tinha medo da injeção na veia. Aí você pergunta, mas eram os seus brônquios que estavam doentes? Ou seus pulmões, às vezes os pulmões, ou os brônquios? Se nós entendermos que somos corpo de Cristo, ter revelação do que é o corpo de Cristo, às vezes o braço são, pega pinicada para curar o brônquios, que é alguém que está doentinho. Temos revelação disso? Que às vezes eu estou bom, mas eu passo por um vale por causa do outro que está meio doentinho. Então eu pego o remedinho, furo no meu braço, até no bumbum, mas para que algo no meu corpo seja restaurado. E nós não queremos, nós queremos que o Senhor faça por mim, para mim, e por mim, e para mim tudo é meu. Mas não é assim, somos um corpo de Cristo. E Deus quer fazer o milagre, tanto individual como coletivo. A Maria, ou Miriam e Arão, eles pecaram, Miriam ficou leprosa, foi só ela que ficou lá sozinha? Não, ela foi leprosa, mas todo o grupo, os israelitas, os hebreus, ficaram detidos no deserto, esperando a Miriam. E essas coisas, às vezes, nós não entendemos, porque a nossa visão é como se fôssemos filhos únicos.
não entendemos, não concebemos que somos uma grande família. Por isso, irmãos, há tantas denominações, há tantas igrejas, há tantas coisas, tantos ensinamentos, que inclusive distorcido com a palavra, que só promete vitória, 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 e a gente não aprende nada, tudo é fácil. Mas não é assim. A Bíblia manda eu aprender, eu ficar, eu esperar, eu aguardar, eu me sujeitar, eu estar. Essa é uma escola e eu tenho que aprender com Ele. Amém? Aleluia! Permanecer plantados na casa do Senhor. Ali darão frutos. Não é planta aqui um tempo, depois planta para o outro lado, depois arranca e planta no outro lado, de repente morre. Então temos que entender o que é que o Senhor quer de nós, ali, e esperar no Senhor. E então Jacó teve a sua bênção, porque ele pelejou pelo que ele queria, pelo que ele queria, pelo que ele andava atrás, pelo que ele trabalhou. Ele era criterioso, eu quero isso, ele era determinado, ele era ousado. Então não é só, eu queria, mas não deu, eu queria, não. Quando Josué orou, Senhor, faz esse dia crescer aí, faz esse sol se deter, me dá um pouco mais, que o sol não se ponha, até eu terminar a guerra. Às vezes nós queremos as coisas mais fáceis, está quase a guerra completa, quase tudo, mas está de noite, já acabei a guerra, já está, Senhor, com isso eu estou conforme, com isso eu estou contente. Não, a bênção completa. Então, para fazer a oração de Josué, nós temos que nos arremangar, porque além de estar cansado, a espada manchada com sangue da guerra, mas se eu estou orando por um dia mais, significa que eu vou me arremangar e vou lutar um pouco mais, mesmo cansado, mas eu vou remar. A Bíblia não diz que os discípulos remando com fadiga, remando, mas eles iam para onde Jesus disse, que difícil, mas eu vou para lá onde o Senhor disse, porque quem não tem direção certa, rema para onde o vento lhe é favorável. Mas quando eu tenho endereço certo, eu não fico escolhendo as coisas, eu sei que meu endereço é esse, então eu não tenho muita escolha não, é esse, aqui que o Senhor me quer, e aí eu estou plantada. Amém? Por isso que em Salmo 30, e o verso 5, o que ele diz? Que às vezes a gente não interpreta bem, né? O que diz? O choro pode durar uma noite. Tempo sem revelação. Mas a alegria virá ao amanhecer. Quando você tem revelação, você já não chora mais aqueles problemas, porque você sabe que em Deus terá resposta, que em Deus tem solução, que em Deus, aleluia, tudo é proveitoso, até nas lutas, Deus vai transformar em bênçãos. Amém? Isso é maturidade, esperar no Senhor, ser firme. Então, disse Deus disse tantas coisas, né? Então temos que conhecer a palavra para ver o que o Senhor disse já para mim. Eu tenho que olhar a palavra e conhecer quais são as promessas, mas não é a caixinha de promessa, irmãos. Não é a caixinha de promessa que ali só está o dever do Senhor. Não é a caixinha de promessa que ali só diz o que o Senhor vai fazer por mim. Não, o Senhor trabalha em aliança. Que a caixinha de promessa é boa, mas tenha cuidado. Porque a caixinha de promessa parece que ele só está, eu te ajudo, eu te esforço, eu estou contigo. Não tema, tudo é só coisa do Senhor. E eu? E a minha parte qual é? Eu estou fazendo a minha parte para que aquela promessa da caixinha ali se cumpra em mim? Porque em Deuteronômio 28 diz: se obedeceres, se fizeres, se atentares, se seguires meus mandamentos, então, estarás em cima e não embaixo, então, serás cabeça e não cauda, então, esse é o caminho,
Não é uma coisa mágica. É seguir os princípios, mas também saber os direitos meus. Porque a Bíblia diz em Oséias: o meu povo foi destruído. Por quê? Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Então, aquilo que eu desconheço, embora alguém já pagou o preço por mim, alguém que a Bíblia diz, Jesus, diz que ele no Calvário, ele tomou todas as maldições, e ele foi maldito em meu lugar, ele tomou tudo, e diz que ele recuperou todas as coisas. Se ele recuperou todas as coisas, eu me questiono. Ano passado eu fui operada de um tumor, tinha um caminho-rato, cortar mais curtinho aqui o cabelo, e eu questionava: Senhor, se o povo no Egito, o teu povo, que não eram os mais bonzinhos não eram os mais santinhos não, mas tu escolheste, havia uma promessa sobre eles, eles não pegaram piolho, não caiu a praga de Saraiva, não pegou nada neles, não morreu os animais, não morreram os primogênitos, foram tudo guardadinho. Por que pega piolho em nós? Por que pega... Senhor, eu não entendo. E a doença, se a Bíblia diz, por suas feridas fomos... O que diz? E por que nós andamos tão doentes? Sabe por quê? Que a gente vai correndinho para o médico. Não está mal, não. Mas nós, às vezes, não oramos, não perguntamos: o que quer se ensinar com isso? Qual é o propósito dessa situação que estou vivendo? Aonde eu devo ir? Nós não oramos. Nós fazemos as coisas sem Deus nos guiar, sem GPS. Mas precisamos depender do Senhor. Crer nos milagres, depender dEle. Então o diabo gosta muito que a gente ignore. Eu escutei há muitos anos atrás a história de uma mulher que trabalhou muitos anos na casa de uma condessa. Condessa se diz aqui, né? Trabalhou muitos anos lá. Mas ela não sabia ler. E aquela mulher, muito feliz por todos aqueles anos, desde novinha, aquela mulher trabalhou na sua casa, foi muito fiel. E lhe entregou a ela uns papéis. Ela não sabia ler, ela não sabia escolher. Ela botou num papelzinho e pendurou assim, como recordação da sua patroa, como um quadrinho. A patroa morreu porque era bem velhinha. E aquela mulher, então, foi viver num cômodo muito pobre. Era quase inabitável. Até que alguém foi orar. Eu li isso, creio que foi nos Heróis da Fé, o livro. E foram orar. Quando estão orando, eles olham para a parede e dizem: meu Deus, isso aqui parece um documento. Assinado. Aí, senhora, podemos ver isso aqui mais de pertinho? O que está aí? Isso, eu não sei, a minha patroa me deu, eu não sei o que está aí, eu botei aí de recordação. Foram olhar, foram investigar. Aquilo lhe dava a ela um presente de uma casa de luxo e uma aposentadoria muito boa e um dinheiro no banco, e ela não precisava ver naquela situação. Alguém fez o depósito para ela, alguém deixou, mas ela não estava usufruindo por ignorância. Quem foi ruim? A dona patroa que morreu, a condessa, não. A irmãzinha aquela, ela não sabia, ela desconhecia daquele presente. Nós, às vezes, não estamos assim, desconhecemos as verdades contidas nessa palavra. O Senhor falou muito forte comigo quando eu fiz a minha primeira viagem, há muitos anos atrás, no ano 2000 ou 2001, não me lembro bem, mas eu fui para os Estados Unidos, me convidaram para pregar lá. Aí, na volta, eu estava em Miami, pregando lá, na igreja do pastor Paulo Lucas Sacramento, lá em Miami. Aí um irmão da igreja, trabalhava na empresa aérea.
e mandou uma mensagem para meu esposo, e eles me ligaram, disse, olha, a empresa daqui da Argentina, de Buenos Aires, a Neuquén, não vai poder te atender, porque o voo está suspendido, porque era uma sexta-feira santa, e eu estava vindo sozinho, meu esposo ficou nos Estados Unidos, não tinha celular, portanto, meu filho já estava avisado para ir com uma irmã lá me buscar no aeroporto, e eram 2 aviões, um de Miami até Buenos Aires, e o outro de Buenos Aires a Neuquén. E eu disse, e aí como eu fico isso aí? Não, se a senhora mudar vai ter que pagar $100. Eu, mas não é justo, eu já comprei já faz uns 3 meses, tudo estava incluído, eu não posso pagar mais. Aí tá, aí eu disse, eu vou para a Argentina, lá eu resolvo o voo de lá de dentro, eu estou na minha terra. Aí vim para a Argentina, cheguei em Buenos Aires, chamei vários pastores para ver se eu podia ficar por ali até sair outro voo. Ninguém me atendeu, claro, estavam todos viajando. E não tinha celular. Aí eu voltei lá, informação, e perguntei, escuta, e contei a minha situação. Sabe o que me disseram informação? Passaram um fax, me disseram, a senhora sabe as leis de trânsitos para aéreo? Eu disse, não sei nada, eu desconheço de tudo. Pois é, depois de 4 horinhas de suspendido o voo, a senhora tem direito ao hotel, tem direito à comida, se precisar de médico, precisar de veículo, o que a senhora, telefone, o que a senhora precisar. Ah, sim, como eles não me disseram lá. Eu disse, então tá bom, então me dá um fax, eu vou lá. Voltei lá e disse, olha aqui, tudo isso é direito meu. Ah, e a senhora tem direito, se quer, trocar passagem para outra empresa, o que a senhora quiser. Aham. Aí fui lá, fiquei corajosa, porque quando tem algo que corrobora, quando tem algo que te sustenta, a gente fica poderoso, porque isso me habilita, isso me encoraja. Então eu fui, sem medo, sem hesitar, e disse, aqui eu tenho direito. E aí eles rapidinho, olhou assim para dentro, assim, estava uma oficina se diz, e disse, a mulher sabe de leis. Não sabia nada, me deram. Aí já rapidinho vieram, me carregaram para o melhor hotel dali. Irmãos, no outro dia eu disse, quem vai me buscar no hotel? Ah, senhora, é baratinho, a senhora paga? É baratinho para vir para... Ah, tá bem. Eu peguei o táxi e pedi, o senhor faz o ticket? Sim. Quanto é para me levar até lá? $5. Tá, me dá o ticket. Paguei, cheguei lá, despachei as minhas malas e fui correndo lá na empresa. Eles abriram os olhos, a mulher aqui de novo. Eu digo, eu gastei $5, me dá o que é meu. Aí, quando eu subi dentro do avião, aí o Espírito Santo falou forte comigo. Por que que o meu povo não se levanta nessa posição tua, diante das mentiras do inimigo? Porque eu já paguei tudo no Calvário. Porque vocês não se levantem com essa autoridade para conseguir tudo e pegar tudo e aprender e desfrutar do que eu já paguei. Irmãos, eu estava no avião que falava em língua, que gritava, porque o Espírito Santo me falava muito. E não é uma verdade? Nós ignoramos, o inimigo mente, e nós perecemos por falta de conhecer as verdades aqui contidas. Disse Deus, o que disse? Vamos ler a Bíblia, vamos conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque se eu não conheço, daqui a pouco aparece alguém ali, e que é um profeta, e está adivinhando coisa, e lá vai todo mundo para lá, e aqui de onde vai todo mundo, por quê? Neófitos não conhecem a palavra. Eu quero é a palavra que me alimenta, que me fortalece, que me conduz, que me ilumina, que mostra os meus erros, porque é espelho, eu vejo, que é tudo para mim. Você pode tomar a palavra, ler, faça um voto hoje. Aí não tem tempo de ler a Bíblia. Quanto tempo você fica no celular? Eu acho que o celular vai testificar para nós lá naquele grande dia. Porque agora sai até quantos tempinho a gente fica no celular, né? 2 horas e tantos minutos e tantos segundos. 4 horas, e aí?
Aí eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para ir à igreja. E o celular assim? Irmãos, as coisas, os valores estão na inversa. Então eu tenho que ver, é a luz, sim. Mas ao mesmo tempo que eu vi céu, também há terra, eu tenho que saber que eu estou aqui. Não é? Tem gente que vive parece uma nuvem, eu estou no céu e vive na nuvem. Não é assim não. A escada de Jacó, ela tocava no céu, mas ao mesmo tempo ela tocava na terra. Nós estamos aqui, temos que respeitar as leis daqui, mas nós sabemos que não somos daqui, vamos para o céu. Aleluia! Então nessa prova que você está passando, que hoje é noite de milagre, de libertação, veja o que Deus quer. Porque há coisas que Deus já estipulou o tempo, mas há outras coisas, certas coisas que nós estipulamos, se queremos ir mais rapidinho ou se vamos mais lentos. Deus, agora tu determinas. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então tem coisas que é a tua capacidade, que é o que você quer. O profeta Eliseu não disse para aquela mulher, eu vou dar uma dica. O Eliseu disse, o profeta, vai e pede para tuas vizinhas vasos emprestados. E ele deu uma diquinha boa. Ele disse assim, mas não pede pouco não. Só que ele não disse quanto era muito. Fica no teu critério, quanto é muito. Cada um tem uma noção, tem uma perspectiva, quanto é muito. Aleluia! Por isso que ele diz para Abraão, conta as estrelas, porque são inumeráveis, tu pode contar. São inumeráveis, conta. Aleluia! Mas não é contar sem passar os processos, sem aprender. Não. É aprender. Aleluia! Glória a Jesus! Como eu disse, o povo de Israel não aprendeu nada, portanto eles pereceram no deserto. 40 dias se transformou 40 anos e ainda assim não aprendiam. Batiam o pé, queriam, eu quero carne. Ora, graças de paizinho, nós temos uma vontade de comer carne, dá para dar carninha? Não, o Senhor mandava. Mas rebeldes queriam carne. Estamos cansados desse maná. É a melhor comida do Egito. Pereceram no deserto. O que queremos nós? Que venham os milagres, me satisfaça, porque eu quero aqui, agora, já. Ou você espera no Senhor o que Ele tem para nos ensinar através dessa provação? E que muitas vezes as nossas provações, irmãos, a gente ora, mas muitas das nossas orações já está a resposta. Já temos resposta na palavra. Muitas orações nossas, nós estamos orando, mas já está, o Senhor já disse. Quando Moisés se prostrou diante do mar vermelho, igualzinho a nós, né? Chorando dentro do problema. O que Deus disse para Moisés? Por que tu clamas? Quer dizer, não era hora de orar, não. Por que tu clama? O que tem aí? Diga ao povo que baixe. Quer dizer, tem situações que não é para nós nos deter. Em frente do Jordão, os sacerdotes, inclusive, tiveram que molhar os pés. Mas eu não podia deixar tudo sequinho, mais bonzinho, mais facinho. Não, molha os pés. Aí, quando molharam os pés, puderam passar. Aleluia! Ei, tem gente aí com o pé molhado, logo Deus vai secar. Se você tem fé. Já Josué, quando perderam lá em Ai, ele ficou bem desorientado. Ele ficou tão desorientado, tão angustiado. Ele rasgou seus vestidos e ele se prostrou e foi orar. Era momento de orar? Não. Porque às vezes a gente acha que tudo é na oração. E às vezes tem coisa para acertar. E não adianta orar enquanto não acertar. Não adianta jejuar. E Deus disse para Josué, por quê? Tu rasga os teus vestidos. Me dá explicação, por quê? Para que está orando, se não é isso que eu quero? Eu quero conserto. Descobre aí o anátema. Tem pecado aí, descobre, não adianta. Por isso que eu digo, leia o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver o tudo que Deus deu, né? Gozar do Edém, que lindo.
Mas responsabilidade, cuida do Éden também, hein? Desfruta como tudo aí que eu fiz, mas cuida também. Tem responsabilidade também. Então Deus disse para Josué, não rasga os vestidos não. Arruma aí o negócio aí, porque senão pode clamar, eu não vou responder enquanto o Acã estiver aí no meio. Às vezes estamos orando por uma coisa, e orando, e orando, e orando, e orando, e o Senhor está, faz. Enquanto não tirar o que está impedindo. Fique de pé, igreja. O que você veio buscar? Se você ler a Bíblia, alguma dessas petições, talvez já esteja a resposta. É só clamar, é só crer, é só declarar, é só chamar as coisas que não são como se fossem. A Bíblia diz que quando ele morreu, olha, escuta bem esse é um segredinho, né? Só a gente presta atenção. Quando Cristo morreu, diz que ele recuperou todas as coisas e diz que ele fez um depósito aonde? Em regiões celestes. Então não está aqui na terra, tem que subir um pouquinho, né? O depósito é em região celeste. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o Senhor fez uma transferência, um translado, nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, e nos levou, nos transladou ao reino do seu amado Filho Jesus, e nos fez assentar com os príncipes do seu povo, onde? Em regiões celestes. O tema é que nós não ocupamos nosso lugar na região celeste. Então, não temos acesso ao depósito que está feito em região celeste. Quando eu entro em região celeste, quando eu sei o meu lugar em Cristo Jesus, estar em região celeste, aleluia, então eu tenho autoridade para trazer à existência o meu milagre, a minha bênção que Cristo já me depositou, claro, depois que eu aprendo o que o Senhor quer ensinar em tudo. Não sei se você acompanha o meu raciocínio, mas nós vamos orar. Você vai dizer, Senhor, devo rasgar o meu vestido ou tem alguma coisa para me fazer? O que você está fazendo? Que o Senhor está dizendo, eu não posso ainda. Até posso fazer, mas aí o Senhor faz o milagre. Está bem, está me pedindo. Vai. Aí daqui uns dias surge outro problema igual, porque o Senhor quer ensinar. No Senhor nós temos uma escola, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Aí eu tenho milagre, tá, ai, aleluia, aleluia. Passo os dias, outra vez, outra coisinha. Ai, Senhor, milagre, milagre, milagre. Ah, outra vez, e aí eu não vou aprender nunca, só quero milagre. Eu tenho que aprender. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor quer nos ensinar e nos levar por lugares altos em Cristo Jesus. O profeta Elias, quando ele foi no Monte Horebe fazer aquele desafio, no Monte Carmelo, perdão, fazer aquele desafio com os profetas falsos, eles fizeram aquela gritaria, que às vezes em nós parece que tem um pouco de paganismo, né? É chorar, é bater pé, parece que quanto mais ranho, mais meleca, mais o Senhor vai responder. E não é assim, irmãos. O Senhor quer que seu filho se dirija assim? Ai, mamãe, ai, me dá, ai. É assim? Ou ele tem que se posicionar, saber que é filho? Pai, pode me dar tal coisa? Papai, onde é que está? Às vezes eu nem peço, se eu já sei, sou maduro, eu abro a geladeira, eu quero tal iogurte, eu quero tal coisa, eu nem peço, eu vou, eu pego, porque ele é meu pai. O que fez o profeta Elias? Depois que o povo chorou, se cortou, às vezes nós estamos nesse frenesi, nessa pulação, nessa gritaria, para impressionar o nosso Deus. Os outros deuses podem ser, mas o nosso não. Ele seguia por princípios, não por choreiro, por princípios, não por gritaria.
Olha a posição do Elias. Depois que passou aquele tempo todo, foram os primeiros. Escolheram, não importa. Quando o Senhor está no negócio, não importa o que os outros façam. Eu. O que fez o Elias? O que foi? Eu vou fazer outro altar. Não, não. A Bíblia diz que ele consertou o altar que estava arruinado. Senão não caia fogo do céu, não. Ele consertou. Depois que consertou o altar e que sacrificou o Senhor, a oração dele foi um tipo telegrama, foi bem curtinha. Se, ó Senhor, mostra que tu és Deus, responde com fogo, responde. E o fogo caiu. Aleluia! E glória! Aleluia! Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, aqui estamos, Senhor, porque nós dependemos de Ti e nós queremos na Tua santa e bendita palavra. Nós sabemos que, como disse o apóstolo Paulo, eu criei, portanto falei. Nós também cremos, portanto falamos. A Tua palavra ainda diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Nós estamos confessando que todo o poder te pertence, mas que tu também, Senhor, ao subir ao céu, tu disseste para a igreja: eu vos dou poder, eu vos dou poder. Ajuda-nos a esse poder que tu nos deste. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com sabedoria, não com inovação, mas com sabedoria. Sim, papai, com responsabilidade, usar o poder que nos deste, os dons que nos deste. Aleluia. Em nome de Jesus eu declaro a tua bênção sobre este povo que está aflito, que está, Senhor, enfermo, o que está, Senhor, com problema na família. Em nome de Jesus, que nós sejamos agente do céu, agente do céu. Em nome de Jesus, que nós possamos ser esse como Elias, de restaurar o altar que está caído. Ajuda-nos, papai, a restaurar as coisas. Ajuda-nos a encontrar o Acã que está impedindo a bênção. Ajuda-nos, Senhor, a cruzar por esse mar vermelho, mesmo que ele nos atemorize. Ajuda-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus os abençoe.